Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou Fábio Nasa, apresentador da série Apometria porque sim, Apometria porque não, e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Ressonância Vibratória. Bem-vindo ao Clube dos Médios. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Ressonância Vibratória. Bem-vindo ao Clube dos Médios. Muito bem, estava eu há aproximadamente 15 dias com uma dor aqui na região da omoplata, musculatura aqui nos ombros, tratando com cataflã, spray, salompas, fazendo massagem com aqueles dispositivos de choque. Tinha uma dor bastante incômoda, essa movimentação do braço bastante difícil. E eis que há 15 dias atrás, aproximadamente, vinha um trabalho onde estava como médium numa tratativa apométrica, certo? Consolente, sexo feminino, cai à nossa sala, na casa aí dos seus 50 e poucos anos, 60 anos de idade, e traz uma narrativa de aí algumas questões mal resolvidas aí com a nora, alegando que a nora tinha levado o filho dela embora de casa, afastado o filho, né, o neto, aliás, né, a nora casada com o filho dela, tinha aí uma criança que não é uma criança, que depois nós, na anamnese, na conversa com, quantos anos tem o seu neto? Meu neto tem 23, 24 anos de idade, tá? Já não era mais um bebê, mas ela alegava que ela não tinha mais contato, algo nesse sentido, que ela tinha pensamentos negativos, aí, muito rancor com relação a essa situação. Aberta a frequência, uma série de contextos aí, ela tinha o que parecia ser um aparelho parasita num primeiro instante, tá? Um artefato na sua estrutura, no seu corpo astral, a qual fizemos o rastreamento e de uma forma muito sutil e muito delicada, né? Narro ao operador da mesa, porque nós víamos um cenário e me ressoava de que, olha, Consolente não é tão vítima assim quanto parece, quanto a narrativa dela. Chequem com cuidado. E aí, de uma forma respeitosa, tá? Sem colocar o dedo na ferida, mas observamos que sim, havia uma ressonância próxima, né? Um espírito próximo dela, vulgo obsessor, mas que na verdade havia aí um outro enredo por detrás desse cenário. Fizemos o acoplamento dessa ressonância, desse espírito, lembrando que nós usamos o termo aqui ressonância, tá? Para sinônimo de espíritos, para poupar aí muitas vezes o consolente de um susto, aí um impacto, tem um espírito perto de mim, alguma coisa nesse sentido. Isso foi adotado já de longa data. Estar em ressonância é um negócio, ter uma ressonância é outro. Nossa língua portuguesa é riquíssima, né? Muito bem. Então, acoplado, vimos que era um espírito do período escravagista aí, onde ele narrava que a Sinhazinha tinha maltratado, né, a chicote os seus parceiros aí no período escravagista, tá? O seu povo, essa é a narrativa mais correta, e que ele trazia marcas de um artefato de tortura, quando, né, os escravos naquela época iam para o tronco, ficavam aprisionados, acorrentados, era um artefato que pressionava as suas costas. E então, primeiro pedido para que o povo dele fosse liberto, socorrido e tudo mais, né? Nós trabalhamos aí alguns contextos de
perdão para que se desvencilhasse, se desligasse dele, e o pedido dele era que se recolhesse o povo dele pelo que ela havia feito com. Isso demonstra aquele início da nossa narrativa aqui, de que ela não era tão vítima quanto se expressava até então, na separação de alguns bebês, tá? Nascidos para serem vendidos, não sei exatamente, mas algo nesse sentido. Muito bem, bastante interessante, né? A gente tem nem tudo é olho por olho, dente por dente, nem tudo é a ferro e fogo assim, desse jeito, mas alguns casos dentro desse contexto de ação e reação, assim, tá? Um contexto de que ela havia provocado separações, né? Nesse sentido aí dos escravos, não sei se vendia, o que fazia com isso, e reverberava nela agora uma questão mal resolvida quando ela tinha hoje um neto dela separado dela, tá? Não acredito que isso seja propositalmente por causa disso, mas isso reverberava nela uma indignação. Haja visto também que nessa linha de tempo, ou nessa experiência regressa, ela trazia aí também um contexto de uma pessoa de muito poder, muitas posses, tá? A qual hoje não se conformava, reverberava uma indignação hoje da situação dela não estar exatamente talvez com o poder que ela tinha temporal daquela época ou daquela linha do tempo, entendam da forma que vocês preferirem. Qual que é a importância dessa narrativa? Esse enredo aqui não é o principal. O principal é que após o encaminhamento logo na sequência, assim, cerca de 15 a 10 minutos, de 10 a 15 minutos, né, desse procedimento, do tratamento, houve uma melhora bastante significativa dos meus ombros, dessas dores que eu estava, e aí a gente tem uma reverberação física, tá? Para você que vem aí fazer um curso de desenvolvimento mediúnico, para você que vem fazer o curso de desenvolvimento medianímico, para você médium sensitivo, ônus e bônus aí da mediunidade. Às vezes isso reverbera no emocional, às vezes isso reverbera no físico, tá? E a validação, a aferição e validação disso foi pós-tratamento, né, da Consolente, que eu não tinha nada a ver na fila do pão com isso, mas estava já reverberando isso há dias, tá? Muitos vão falar assim, então eu não vou trabalhar, não vou desenvolver mediunidade, não, isso é nato do médium, do sensitivo, ter essas reverberações vez ou outra, emocionais, fisiológicas, às vezes algumas questões mentais, né? O campo mental fica numa monoideia, você fala, mas da onde está vindo isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E muitas vezes a gente consegue, por isso que consegue detectar, né, num trabalho medianímico, ou consegue sanar isso também, porque digo que após o tratamento isso melhorou, quase que zerou. O meu físico talvez ainda ficou ecoando isso por uns dias, mas de 0 a 10, 2, tá? Fazendo uma escala aí, uma escala de dor, eu tava com uma escala de dor aí bastante significativa aí, escala 8, por exemplo, pra gente graduar aqui, para vocês verem que isso foi e sumiu. Então, fica aí, isso não é privilégio, desprivilégio meu, isso acontece com muitos de vocês médiuns. Querem saber mais sobre isso? Me chama em inbox, me procura para falarmos sobre mediunidade, mediunismo, a contraparte anímica, para falarmos de apometria. São os dois carros-chefes aqui, curso de desenvolvimento medianímico e o curso de apometria. Já tem vagas aí para 2023, tá? O porquê que você precisa trabalhar muitas das vezes para entender os processos no seu contexto de desenvolvimento medianímico, no seu contexto de médium, seja independente ou seja pertencente a um grupo, tá bom? Dúvidas? www.fabionasa.com.br ou eadvp.com.br.
eadvp.com.br. Ou, melhor ainda, me chama inbox, tá bom? Beijo no fígado de todos e tchau!